Boa noite a todos. Eu gostaria de saudar a todos na pessoa do pastor Cristiano Valério, que aqui representa, eu acho que, a expressão do cristianismo, não como opressão, num dia em que um papa homofóbico é eleito. A gente tem aqui uma expressão do cristianismo que emancipa, que realiza potencial emancipatório de uma religião. Eu gostei muito da fala do secretário. Acho que o fato de acontecer esse diálogo aqui, essa abertura, é um ótimo começo de gestão. Essa democracia ela podia ter se mostrado desde antes. Meu nome é Felipe Oliva, não me apresentei, sou do setorial LGBT do PSOL, e a gente fez uma carta de crítica à própria indicação, com todo respeito ao Julian, à militância, à inteligência que ele tem. A gente achou que o PT tem uma série de outros militantes competentes que poderiam estar na coordenadoria. A militância não foi consultada, Beto de Jesus, Mariante, Pisa, pensa em vários nomes, isso para ficar só nos gays, que poderiam estar ocupando esse cargo também, e que tivessem um histórico de diálogo, de mais abertura para a militância. Mas uma vez decidido isso, eu obviamente estarei do lado, em diálogo aberto com quem quer que esteja, todo mundo. Acredito que uma vez decidido essas coisas, a gente vai para frente. Democracia é importante, o secretário falou da importância das conferências e das instituições já existentes. Com relação às conferências, na última conferência, a gente teve como uma série de prioridades, 61, na verdade, que foram elencadas pela própria população LGBT como importantes para a população LGBT aqui de São Paulo. Isso ainda não virou decreto. O Julian, numa última reunião que teve com a gente, se comprometeu a tentar virar disso um decreto o mais rápido possível. Ele falou para a gente a data da parada, né, que ele gostaria que isso acontecesse na parada. Então, eu gostaria que esse compromisso fosse reforçado, que essas 61 prioridades que foram retiradas de consulta popular democrática virassem decreto realmente. Além disso, com relação às instituições existentes, o Centro de Combate à Homofobia, no decreto tem uma série, eu reforço aqui a crítica do Paulo, que se retire o poder de denúncia, de judicialização das denúncias do CCH. Ainda que esse poder seja retirado, tem uma série de vagas, de cargos ali no decreto previstas que estão completamente esvaziadas. Então, tem 2 advogados previstos, 2 advogados não existem. 2 psicólogos, psicólogo não existe. Existem 2 estagiários de psicologia e o psicólogo único que ele funciona uma vez por semana, e essa uma vez por semana ele faz isso voluntariamente. Então, há uma necessidade do Centro de Combate à Homofobia ter todas as suas vagas preenchidas para que essa instituição ela seja, de fato, reforçada e que vire um equipamento importante no combate à homofobia aqui na cidade. Além disso, eu gostaria de tirar aqui também um compromisso dos representantes do governo no Conselho da Diversidade. Eu queria que esses conselheiros do governo eles tivessem um compromisso de realizar reuniões em horários compatíveis, como esse aqui que a gente está fazendo às 6h30 da tarde, que eu acho que é um horário compatível com quem trabalha, para que as reuniões sejam de fato democráticas. Tá certo? É isso mesmo. Valeu. Muito bom, muito bom. Boa noite a todos. Meu nome é William. Eu também sou do setorial LGBT do PSOL e da Frente LGBT da USP, que inclusive vai ter provavelmente seu lançamento no mês que vem, em abril, e estão todos convidados para estar comparecendo no lançamento da Frente LGBT. Eu queria começar falando que a maioria da gestão Kassab, né, que a maioria do orçamento da gestão Kassab não foi gasto, metade do orçamento, mais de R$1 milhão da gestão Kassab, né, que era destinado a programas de diversidade sexual, não foi gasto durante a gestão. Teve anos que não gastou nem metade e tal. E eu queria pedir um comprometimento da nova gestão tal, de ao menos gastar todo o dinheiro, já é tão pouco o dinheiro destinado à diversidade sexual, que pelo menos todo o dinheiro seja gasto. A segunda coisa é parabenizar essa atividade, né, composta por muita gente, mas a maioria das resoluções e dos programas que saem das conferências LGBTs e de espaços como esses não são cumpridos, né? Tem vários programas que saem, várias coisas também não são cumpridas. Então, pedir mais uma vez o comprometimento da gestão para cumprirem, se realmente quiser fazer uma gestão com participação social, é o mínimo cumprir todas as deliberações, né, que saem das conferências e que saem de espaços participativos como esse. E, por fim, eu queria pedir um comprometimento também pela agenda LGBT nacional,
dessa gestão. Citar só algumas coisas bem rápido. O primeiro é a criminalização da homofobia, né? Agora o redator é o Paulo Paim, queria pedir um comprometimento também dessa gestão para estar discutindo a criminalização da homofobia na cidade de São Paulo. A outra questão é a identidade de gênero de pessoas trans. Está acontecendo também um projeto de lei na Câmara dos Deputados, proposto pelo Jean Willis, de simplesmente as pessoas trans mudarem o nome apenas como um trâmite tranquilo em algum âmbito jurídico e tal, e também a questão da cirurgia não ser tratado mais como patologia, uma despatologização. Se for aprovado isso, o Brasil vai ter uma legislação mais avançada, próxima até a da Argentina. A outra questão é educação para a diversidade. Queria pedir um comprometimento. Infelizmente, nacionalmente, rolou um veto ao kit anti-homofobia. Eu queria pedir aqui leis direcionadas ao combate da homofobia nas escolas. Outra questão, casamento civil igualitário. Eu acho total São Paulo um avanço nacionalmente, né? Chega a estados como Bahia, Pernambuco também que avança, mas pedir um comprometimento nessa gestão do casamento civil igualitário. E, por fim, a campanha de saúde, né? Porque até um comercial do Ministério de Saúde, né, nesse governo, que tratava das questões relacionadas ao combate da AIDS a pessoas homossexuais, foi vetada também pelo governo federal. Eu queria pedir também um comprometimento nessa área. É isso. Boa noite, secretário. Boa noite, Julian, em francês. Então, boa noite a todos os amigos, os militantes, ativistas. Obrigada por todo o apoio que sempre me deram, né, no que eu faço. Então, eu sou a fundadora do primeiro grupo de pais do Brasil. E também fundei um trabalho com jovens. Eu queria falar dos nossos jovens. Os nossos jovens precisam de muita atenção. Julian me chamou na CADES, né? Foi muito gentil, me ouviu. Eu sei que o que nós precisamos lá é complicado, né? Mas é a minha experiência com os jovens LGBTs. Julian acabou de falar que sem conhecimento não há políticas públicas. Eu tenho conhecimento das necessidades dos jovens LGBTs. Então, há problemas muito complicados. Sexta-feira, pela segunda vez, eu vou falar com o pessoal da Defensoria Pública. Eles têm o abrigo. Os pais, infelizmente, alguns ainda maltratam seus filhos, né? Há uma grande... como é que eu posso falar? O que eles fazem, né, com os filhos é muito triste, por desconhecimento, né? Eles amam os filhos, mas a violência doméstica ainda é muito grande. E há alguns pais que ainda expulsam os filhos de casa. Quando eu recorro à defensoria, eles me oferecem os abrigos. Só que os nossos meninos preferem a morte do que os abrigos. E quando eu estou falando que eles preferem a morte, eu estou repetindo o que eu ouço. Eles falam, Edith, eu prefiro morrer do que ir para um abrigo público. Então, eu sugeri que tivesse uma casa de passagem pública, em que eles tivessem um apoio psicológico, um apoio, sei lá, que a gente pudesse também acudir os pais, né, para reaproximar essas famílias e eles não precisassem ir aos abrigos públicos, né? Eu sei que tem gente que é contra isso, acha que é discriminação, mas o que eu vejo é meninos fechados dentro de um guarda-roupa da colega durante 3 dias, porque ele está escondido lá e ele não quer ir para o abrigo público, e a gente fica sem saber o que fazer. Temos ainda muitas ameaças de suicídio. Essa semana mesmo, mais uma, né? Outra coisa, parece uma bobagem, né? Mas é o que eu ouço.
as escolas, a educação física, gente, os nossos meninos, a maioria tem horror da educação física. Será que não dava para falar com a Secretaria da Educação para que os professores dessem outras alternativas para os jovens, a não ser jogar bola, né? Porque eles têm meninos que ficam doentes no dia da educação física, para não ir à escola, né? Outra coisa também que a gente tem visto, né, lá, que causa muito sofrimento a eles, é o serviço militar. Como eu falei para o Julian, foram as coisas que eu falei com você, né, Julian? Menino nosso apavorado porque tem que se apresentar ao serviço militar. Então, eu sei que é difícil esse tipo de coisa, mas o que eu faço? Eu ensino eles a mentir. Isso é educar, fingir, ensinar a mentir. Então, aí eles falam que moram na casa de um outro, onde eu sei que há um contingente excessivo e ele vai ser dispensado, né? E, finalmente, os jovens transexuais, transgêneros, né? Mas eu só lido com jovens transexuais, ainda não apareceu nenhum travesti lá. Os transexuais, eles sofrem demais e eles dependem muito de assinatura de laudos, de psicólogos, que não sabem o que é transgeneridade, porque na faculdade não tem nada sobre isso. Só que esses psicólogos que não sabem nada sobre transgeneridade são os que mandam na vida deles, inclusive no corpo deles. Eles não são donos do próprio corpo. São psicólogos que não são preparados, na maioria, que vão mandar na vida deles e no corpo deles. É um sofrimento muito grande. Desculpe, que parece que ficou longo. Obrigada. Boa noite a todas e todos. Eu sou a Vanessa, sou coordenadora do Núcleo de Combate à Discriminação da Defensoria Pública. Já conheço muitos dos que estão aqui. Nós já sentamos também com o Julian para discutir a questão do convênio com a Defensoria. E nada melhor do que, num assunto em que há muita coisa a ser feita, ouvir a população, a sociedade, para ver quais são realmente as prioridades, o que deve ser realizado primeiro. E, baseada nisso, eu trago algumas propostas que foram aprovadas na Conferência da Defensoria Pública, pela população, tidas como prioridades nessas conferências, que também é um canal de participação social dentro da Defensoria, e que envolvem diretamente a Prefeitura Municipal. Então, uma das propostas que envolve a Prefeitura é a parceria com a Secretaria Municipal de Educação para que sejam realizados projetos de educação em direitos nas escolas públicas. Essa foi uma demanda da população aprovada na conferência, que eu me coloco à total disposição da Prefeitura para ver realizada essa proposta da conferência. Também outra proposta foi parceria com a Secretaria Municipal de Saúde para que os profissionais de saúde que atuam nos equipamentos municipais sejam capacitados para o respeito à diversidade sexual. E aí eu lembro principalmente a questão do nome social, que é um problema tanto nas escolas como nos equipamentos de saúde, um problema bastante grave. Recentemente, eu enviei um ofício à Secretaria Municipal e verifiquei que ainda há muito que ser feito nessa questão do nome social, realmente nos equipamentos de saúde, e analisando também as denúncias que a gente recebe no núcleo, é um problema bastante grande ainda, esse desrespeito ao nome social. E outra proposta que também foi aprovada na conferência foi a elaboração de conteúdo pedagógico contra a discriminação para que seja distribuído aí nos vários locais também, principalmente nas escolas e nos equipamentos de saúde. E também, com base nas denúncias que eu recebo diariamente, eu sugiro que haja uma atenção especial à questão das travestis e transexuais que necessitam de albergues, que necessitam dos serviços municipais de albergamento, porque realmente nós estamos enfrentando vários problemas nesses albergues de desrespeito à identidade de gênero, desrespeito ao nome social.
E outra demanda que também, com base na minha atuação no núcleo, eu percebo que realmente é uma necessidade, é que haja órgãos descentralizados para receber as denúncias e para atender essas vítimas de discriminação. Então, essas são as minhas propostas e a Defensoria sempre está à disposição para quaisquer parcerias que a Prefeitura queira realizar. Bem, muito obrigada. Olá, boa noite, pessoas. Eu queria tentar juntar um pouco as propostas da camarada última que falou, pensando na educação, da necessidade de fazer uma reorientação curricular, muito parecida e muito interessante que foi feita em Osasco, mas eu acho que tem muitos avanços necessários nessa reorientação curricular, pensando numa educação mais participativa, mais dialógica, mas que coloque na centralidade dessa educação questões de normatização de gênero e orientação sexual. Porque nas escolas, o que a gente vê como uma das bases das raízes de preconceito de gênero e orientação sexual é já separar as meninas dos meninos, é colocar as meninas brincando com umas coisas, os meninos brincando com outras, o que parece uma ingenuidade, mas vai construindo a questão dos preconceitos. Então a gente tem que chutar para frente, pensar grande, pensar no como que a gente consegue fazer uma reorientação curricular no ensino infantil e fundamental que de fato mude essas bases de preconceitos. Além disso, uma questão interessante que eu acho que vale ressaltar, que para além das empresas, que é importante, eu acho que gays, lésbicas, travestis e transexuais têm que estar nas empresas, as empresas elas não podem barrar esses segmentos, mas a gente precisa pensar também em outras formas de desenvolvimento. A economia solidária está aí pensando isso há muito tempo, com cooperativismo, desenvolvimento territorial, questão de acabar com hierarquia, acabar com questão de patrão e empregado e pensar que tipo de sociedade a gente quer construir. Então, pensar também numa aproximação do movimento LGBT, com base no CADES também, com a questão da economia solidária, que já foi algo que as conferências LGBT já colocaram, mas ainda não se colocou na prática. Meu nome é Marcele, eu sou transexual, sou especialista em telecomunicações sênior, deixei de ser especialista em telecomunicações sênior, agora eu sou técnica em administração, tenho 40 anos, acompanho a militância desde 2003, cadê o nosso Fernando aqui, é a minha referência de 2003, é o Fernando Quaresma. E eu vejo, assim, duas questões que eu acho que, no momento, para as TTs é importante e a gente pode ampliar para a comunidade GLBT como um todo. O primeiro passo é educação e depois trabalho. Eu acho que a sociedade, tanto na educação como no trabalho, as escolas, as empresas, a sociedade ainda vê diversidade como relacionamento com pessoas de raça negra e relacionamento com pessoas portadoras de deficiência. Mas a sociedade não vê diversidade como convivência com a comunidade GLBT. Isso que a gente esperava, como a gente tem aqui, por exemplo, o selo paulista da diversidade, a gente não verifica isso, né? Olha o meu querido anfitrião aqui, né? Em 2003, tudo começou com esse rapaz maravilhoso, quando ele me acolheu na parada, né? Então, a gente não vê isso. A diversidade para a sociedade não é GLBT. Nós somos, acho que, invisíveis para as empresas, invisíveis para as escolas. Porque você chega numa gerente de diversidade, numa escola, ela fala, eu sou gerente de diversidade, mas eu só contemplo a raça negra e o portador de deficiência. GLBT acho que é invisível, né? Então, a gente precisava ver um dos passos que eu acho que para deixar de ser invisível na educação, a gente definir com o MEC, com as secretarias estaduais, a questão do nome social das TTs para o Estado de São Paulo, para as escolas de São Paulo, né? Para as autarquias também que a gente tem, né? Faculdades, tem Senac, eu estudei no Senac, né? Agora, para a questão do trabalho, eu queria fazer o seguinte, a questão do trabalho, eu queria abordar a situação GLBT. Eu queria aproveitar a presença do secretário e eu queria aproveitar a presença do coordenador. E quanto à questão do trabalho GLBT, que aí eu não estou falando TT, mas GLBT, eu queria me colocar à disposição, nesse momento,
ao secretário, ao coordenador, para trabalhar na CADES como voluntária para a questão da promoção, da sensibilização e do monitoramento da questão do trabalho GLBT no município de São Paulo.